Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade. Bom, na verdade a gente continua com saudade, né? A gente não tá podendo se encontrar, conversar, bater aquele papo, fazer aquela baguncinha. E bom, o semestre está começando, mas a gente tá com muita saudade de vocês e a gente tá começando essa nova etapa. Por isso, eu vim aqui conversar com você rapidinho. Eu poderia começar esse vídeo, esse semestre, de modo bem empolgado, bem animado. É um novo semestre, uma nova oportunidade. Mas parece que 2020 não pode piorar, né, minha filha? Só que dia a dia a gente consegue observar que sim, pode piorar. E é por isso que eu quero começar esse semestre com uma rápida reflexão, para que a gente possa crescer. Essa reflexão é para todos nós, para mim, para você, para nossa vida espiritual. Na segunda de manhã, eu acordei ouvindo e vendo uma terrível notícia. O engavetamento com 22 veículos provocou uma tragédia na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Era domingo, dia 2 de agosto, quando isso aconteceu e 7 pessoas morreram no local, uma depois faleceu já no hospital, além dos 30 feridos que ficaram. Uma das coisas mais emocionantes dessa situação foi quando eu vi a história de um pai que, dando uma entrevista, ele disse: "Não sei como contar para minha esposa que perdemos os nossos filhos." Forte, não? A gente não sabe direito a história desse pai, mas imagina comigo. Ele saiu de casa com os filhos para ir comprar alguma comida no fast food ou buscou-os em algum lugar e ali no meio do caminho ele se envolve naquele engavetamento e quando ele olha para trás, o que ele vê é o corpo dos seus 2 filhos ou dos seus filhos estirado ao chão. Com certeza outras histórias poderiam ser contadas aqui. Mas como eu disse, 2020 pode piorar. E aí na terça-feira, no dia 4, a gente ouve que a capital do Líbano, Beirute, recebe um baita susto. Algumas pessoas filmavam que parecia ser somente um incêndio ali em um local no porto, o que por si só já é assustador. Só que de repente houve-se uma explosão e as câmeras começam a filmar um cogumelo de fumaça saindo daquela região. Uma onda de energia, de calor, de som, de fumaça se espalha e destrói tudo que vê pela frente. Janelas e portas de vidro viraram pó. O número de mortos já seria mais de 130, além dos 5.000 feridos que ficaram. Fotos mostradas na quarta-feira, agora dia 5, demonstra que o local ficou devastado. Tudo era só escombros. Eu lembro que eu vi numa reportagem, ouvi um diretor de cinema sendo entrevistado e ele dizendo assim, que já havia gravado muitos filmes, inclusive já havia filmado uma guerra, mas nunca tinha visto algo daquele jeito. E ele completa: é assustador. Notícias como essas nos espantam. E eu não quero começar esse semestre sendo alarmista ou pessimista, com o discurso de que tudo vai piorar. Não é isso. Mas eu preciso ser realista. O sábio Salomão nos dá um conselho em Eclesiastes 7,14, quando ele diz: "Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere", ou seja, pense, reflita. Então vamos pensar um pouquinho e tentar tirar 2 lições para a nossa vida, para esse começo de semestre e no meio dessa pandemia que a gente também está vivendo. Primeiro, o próprio sábio Salomão ele já nos alertava em Eclesiastes 1, dizendo: "Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer." Eclesiastes 9:10. Sim, a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe do que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 semana ou daqui a 1 ano. Por isso, aproveite todos os momentos e segundos que estão disponíveis para você. Dê o seu melhor. As aulas estão começando agora, então não deixe as atividades acumularem. Faça os seus trabalhos de maneira excelente. Faça as suas provas com muito esmero, sabe? Se proponha a dar o seu melhor esse semestre. Quanto à sua família, aproveite cada momento com eles. Organize melhor o seu tempo para você passar com os seus pais. Quem sabe assiste um jogo com o teu coroa ou faça algo diferente com a tua mãe, brinque com ela, sorria, cante uma música, dance. Quem sabe assista um desenho animado com o teu irmão, que ele mais gosta, ou simplesmente brinque de empurrar um carrinho com ele ou de tomar um falso chá em uma mini xícara. Efésios 5,16 diz: "Aproveite ao máximo cada oportunidade." Por isso, festeje quando tiver de festejar.
Abrace quando precisarem de um abraço. Chore quando tiver que chorar. Aproveite cada segundo para você viver intensa e corretamente. O tempo não volta atrás. E a segunda lição eu quero tirar de uma frase de um autor chamado C.S. Lewis, aquele que escreveu inclusive o livro As Crônicas de Nárnia, que se transformou em filme, um baita sucesso. Em um dos seus livros ele escreve assim: Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas grita por meio do sofrimento. E ele termina dizendo: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Deus não é um sádico, ou seja, Deus não tem prazer em ver o ser humano sofrer, mas nada como um susto para colocar as coisas no seu devido lugar. Dificilmente alguém daria prioridade a Jesus no meio de uma comemoração, de um jogo, de uma conquista ou de uma celebração. Mas basta a gente ouvir falar de morte, de doença, e aí imediatamente a gente começa a pensar: até quando, Jesus? Fora disso, a prioridade é totalmente outra. Quem sabe Deus não está nos dando oportunidades para que a gente possa se aproximar dele. Quem sabe esses sinais da natureza ou esses gritos de Deus, como diz C.S. Lewis, não seja para que eu e você possamos ficar pertinho dele. A Bíblia diz que ele vai voltar para nos buscar. Só que o céu não vai ser um lugar para todos, vai ser um lugar para aqueles que querem viver lá, para aqueles que querem viver com Jesus para sempre. E essa escolha é minha e sua, e ela precisa começar agora. Por isso, aproveite as oportunidades que Deus está te dando para você se aproximar dele, para você ler mais a Bíblia, para você orar com ele, conversar com ele como um amigo, abrir o coração. Deus está nos dando uma nova chance. Deus está nos dando, gurizada, uma nova oportunidade. Aproveite. Repito, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Aprendeu as duas lições? Primeiro, aproveite cada momento. Dê o seu melhor nos estudos, na família, nos relacionamentos. Mesmo à distância, respeitando a situação que a gente está vivendo, dê o seu melhor. E segundo, aproveite essa oportunidade que você está recebendo agora para se aproximar de Jesus. A gente não sabe do dia de amanhã. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela tua proteção, pelo teu livramento. Pai, olha, tanta coisa tem acontecido e a gente tem visto a tua mão poderosa nos protegendo e a gente tem que te agradecer por isso. E nos ajuda a aprender essas lições. Primeiro, de aproveitar as oportunidades para dar o nosso melhor. E segundo, para aproveitar essas oportunidades para ficar ao teu lado. E nós possamos ser mais amigos teus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.